E Davi, porque ele achava que era o rei, ele achou que ninguém ia saber disso. E ele foi armando, articulando, mas Deus tem os seus profetas. E o que eu acho mais interessante nessa história é que quando o profeta chegou para confrontar o rei e falou que era ele aquele homem, o rei não falou: quem é você? Quem pensa que você é para falar assim com autoridade? Eu sou uma autoridade espiritual, não admito que fale assim. Aí que entra a diferença do rei Davi. O rei Davi era humilde, ele tinha humildade para reconhecer as suas falhas. Ele falou: pequei. Por isso que Davi era um homem diferenciado, quando se fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Vivemos uma geração que hoje, primeiro, os profetas só pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, amém? Segundo, há pessoas que acham que o seu pecado não pode ser levado em conta. O rei, ele aceitou de um profeta. Mas quantas vezes nós estamos vendo escândalos por aí, porque aqueles que são repreendidos, eles não aceitam. E vai chegar uma hora que Deus vai trazer à tona. Eu sempre falo, pecado confessado é pecado perdoado. Pecado escondido, uma hora a casa cai, seja de quem for, pode ser meu de quem for. Então nós precisamos compreender isso, mas calma, não precisam ficar assim tensas, as coisas vão melhorar. Quando fala de pecado a gente já fica meio assim, né? Mas calma, eu só estou querendo lembrar que o pecado, ele vai gerar consequência. Às vezes, né, as pessoas trocam toda a sua família por 20 anos, por 5 minutos de prazer, para dar em quê? Às vezes, momento de loucura no trânsito, eu melhorei bastante, eu era bem estressado, irmão. Quantas pessoas de bem acabam matando o outro, não é porque é assassino, mas no momento, né? Como diz aí um autor, de gênio e louco, todo mundo tem um pouco, tem hora da nossa loucura mesmo. Se a gente não tiver domínio, há pessoas que estão presas, porque no momento de raiva cometeu algum tipo de delito e tem que pagar. Mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia muito bem isso. Davi, quando o profeta falou: olha, você pequeis contra o céu, contra Deus. Se você olhar lá na frente, Davi pecou de novo na questão de fazer como é o nome? Esqueci. Que Deus não mandou, ele contou todo o povo, o recenseamento, né? E aí, Deus falou: o que você prefere? Deus deu a opção dele, não foi dele se livrar do pecado, de livrar das consequências. Deus deu a opção de qual castigo ele queria. Era igual no nosso tempo, lembra a mãezinha, o paizinho? Pegava o chinelinho: o que você quer? Apanhar com esse chinelo? A havaiana dói mais, né? Tempo da havaiana. Você quer apanhar de cinto? Ou eu sou do tempo ainda do fio de ferro. Lembra aqueles ferros de engomar, de passar? Aí tinha uma tomada que ligava, ficando velho mesmo, hein? Meu Deus do céu. Aí tinha aquela tomada que ligava para esquentar o ferro, não tinha esses ferros ainda, né? Eu já apanhei muito com aquela tomada lá. A minha esposa levou até tesourada já, ela não está aqui não, né? E nem por isso nós somos uma geração que tem raiva dos pais. Pelo contrário, eu amo a minha tia, minha mãe que me corrigia, porque só corrige, a Bíblia diz, né, que Deus corrige aquele que ama. Então, se você é corrigido por Deus ou por alguém, é porque essa pessoa te ama, amém? Mas hoje vivemos um tempo difícil, não é um tempo melhor ou não, como eu falei para os jovens, são tempos diferentes. Então, vamos lá. Segundo, o que nós precisamos compreender? Que nenhuma vontade humana é maior que a soberania de Deus. Tenho falado isso. Nenhuma vontade humana é maior que a soberania de Deus. Vamos lá, 2 Samuel 12, 21, 22, eu acho fantástico, acho que até o Léo falou desse texto aqui. Fala assim: seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Olha só, os conselheiros de Davi estavam preocupados, porque Davi estava jejuando, Davi estava triste, Davi não queria mais comer, não queria saber de nada, só estava no seu quarto. E aí a criança ficou doente e Deus disse: olha, a criança vai morrer.
Deus decretou, irmão. E quando Deus decreta, não tem campanha de 7 sexta-feira, não tem jejum, não tem oração, nada vai mudar a vontade de Deus, nada vai mudar a soberania de Deus. E Davi, ele entendeu muito bem isso. E aí falaram assim: agora a criança morreu. Como que nós vamos falar isso para o rei? Se ele já está assim agora, sem a criança morrer porque está doente, imagine se a gente contar. E aí quando chegaram, Davi olhou a expressão e disse: a criança morreu, né? Amém. Secou as lágrimas, enxugou o rosto, se perfumou e colocou sua roupa. Por quê? Porque ele entendeu que o jejum e a oração dele, por mais que seja importante, jamais vai manipular a vontade de Deus. A nossa oração, o nosso jejum, as nossas ferramentas espirituais não é para manipular a vontade de Deus, mas sim para encontrarmos a vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus. Deixa eu falar algo para você que já aconteceu comigo. Talvez você esteja orando e jejuando por coisas que Deus já determinou que não volta mais. Não volta mais. Quantas vezes eu gastei energia emocional, até espiritual, orando para que Deus me desse algo que Deus já determinou que não iria dar mais. Enquanto não entendermos isso, nós não podemos viver outro ciclo. Davi estava chorando com razão. Qual é o pai e a mãe que não chora por um filho? Só que Davi entendia também que esse filho era a consequência do quê? Do seu pecado. E aí quando ele entendeu que a criança morreu, Deus poderia ressuscitar? Sim, mas ele entendeu que Deus já tinha dado uma palavra: a criança vai morrer. Eu não sei qual é o projeto teu, mas algumas coisas Deus já decretou. Não adianta mais orar e jejuar, mas por quê? Porque Deus tem algo melhor, amém?